Olá, estamos de volta. A gente está estudando a Bíblia de novo, que bom. Eu espero que foi bom essas 2 semanas, que vocês conseguiram aproveitar esse tempo. Eu espero que vocês não ficaram muito tempo vendo as notícias, porque provavelmente vai entrar em depressão. Mas eu quero te falar que Deus ainda está no controle. Eu sei que a gente está vivendo um tempo louco, um tempo que a gente nunca viveu antes e nisso a gente pode ficar com medo. Mas eu quero te encorajar que Deus tem um plano. A gente vai ter que ter algumas mudanças, né? A escola não está acontecendo como a gente imaginava, né? Vai ter algumas coisas que mudaram na rotina de vocês, algumas aulas a mais pela internet, né? Menos tempo de aula, algumas outras responsabilidades como cozinhar, coisas mudaram um pouco, né? Mas nós temos a oportunidade de continuar fazendo nossos estudos e muitas pessoas não têm essa oportunidade. Então, eu fico muito feliz que a gente pode continuar nos nossos estudos da palavra de Deus. Deus ainda está no controle, Deus ainda tem um plano para as nossas vidas. Nada está fora do controle de Deus e podemos ter certeza que em tudo que está acontecendo, Deus ainda está no trono, Deus ainda vai agir em nossas vidas nesse tempo. Então vamos colocar nossa confiança nele. Nós somos os cristãos, nós somos os que têm esperança, nós somos os que são a luz do mundo e nós precisamos brilhar Jesus nesse tempo. Então, nós não podemos perder a esperança, nós não podemos ficar frustrados, nós temos que olhar para a palavra de Deus, nós precisamos aproveitar o tempo que nós temos e nós podemos trazer a esperança para o mundo. Então, Deus está no controle. E eu quero cuidar, porque eu sei que depois de 2 semanas vocês chegaram hoje e vocês têm muita coisa na mente, vocês estão pensando sobre muitas coisas, mas nós temos esse tempo que Deus nos deu, vamos aproveitar esse tempo, vamos ouvir o que o Senhor quer falar, vamos receber da palavra de Deus para continuar crescendo e conhecendo Jesus melhor, amém? Estamos começando o segundo módulo, né? O primeiro módulo falamos sobre identidade, falamos sobre quem nós somos em Cristo, falamos sobre a obra de Jesus que faz a gente ser aceito, nós somos filhos, nós somos amados e nós temos que viver como filhos. Então, sabemos que temos vida eterna, sabemos que somos filhos. Agora, no segundo módulo, estamos falando sobre caráter. Agora que nós somos filhos de Deus, que nós somos amados por Deus, nós somos aceitos, como que nós podemos viver como cristãos? Agora que a gente sabe quem nós somos, o que é que a gente faz? É isso que falamos aqui no segundo módulo, caráter. Vamos deixar Deus mudar nosso caráter para ser parecido com Ele. Eu estava pensando esses dias sobre Romanos, capítulo... Eu preciso ver aqui. Romanos, capítulo 5, versículo 3, que fala assim: não só isso, mas também nós gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado é a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Estamos começando bem esse módulo, porque estamos começando com tribulações. Então, se é para mudar nosso caráter, começou do jeito certo. A tribulação produz perseverança, perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado é a esperança. Então, se estamos trabalhando no caráter,
Então nós precisamos dessas coisas para nos ajudar a crescer. Eu sei que é difícil, eu sei que não é confortável, mas é através dessas coisas que nós crescemos. E é legal porque Deus está nos dando a oportunidade, né? É legal essa parte que ele fala: gloriamos as tribulações, porque sabemos que tribulação produz perseverança. Quando nós entramos nas tribulações, nosso desejo é desistir. Eu quero parar, eu não quero continuar, eu quero ir embora, eu quero desistir porque tá difícil, eu não gosto. Nossa carne quer desistir. Mas quando nós temos perseverança, estamos aprendendo a morrer para nossa carne e viver para Jesus. Esse é o começo de um caráter aprovado, morrer para minha carne e viver para Jesus. Então, quando estamos perseverando na tribulação, é isso que está acontecendo. Eu estou morrendo para minha carne e vivendo para Jesus. Eu falo para minha carne: não é você que vai decidir. Eu falo para as minhas emoções: não é você que vai falar o que vai acontecer agora. Você vai morrer e eu vou decidir viver para Jesus. Eu vou perseverar, mesmo quando está difícil. Morrendo para a carne, eu estou vivendo para Jesus, e isso vai transformar o meu caráter para ser um caráter aprovado para glorificar Jesus. Então estamos começando bem esse segundo módulo e estamos em 1 Coríntios, que é uma carta legal, não é uma carta fácil. Sabemos que ele é uma carta de correção, né? Ele vai corrigir muitas coisas erradas na igreja. Essa igreja é uma igreja carnal, é uma igreja com pessoas como a gente, né? Que querem olhar para as suas necessidades, para os seus desejos, e muitas vezes esquecem de pensar no corpo, como a gente faz, né? Então, a gente vai ver que Paulo tem que corrigir o que eles estão fazendo na carne e mostrar que a gente tem que viver no Espírito. E isso vai mostrar para a gente o caráter que Deus aceita, que Deus quer produzir em nós. Então a gente vai ter esse tempo em 1 Coríntios, vai ser muito bom. Eu gosto desse livro, mas nem tanto. É um livro que tem muitas coisas práticas, mas também tá cheio de pecado. Você vê o coração das pessoas dessa igreja, e é triste. É triste ver que a igreja primitiva é o começo da igreja e eles já estão deixando todo tipo de pecado fazer parte da igreja, e é muito ruim. E é legal ver como Paulo vai corrigir essas coisas, mas é uma carta um pouco difícil, porque ele está lidando com o pecado quase o tempo todo. Então, mas tem muita coisa que a gente vai aprender, vai ser legal o nosso estudo. Depois a gente vai estudar 2 Coríntios, que vai ser muito bom também. Então hoje estamos fazendo a introdução, que eu já estou demorando muito, e depois a gente vai fazer capítulos 1 e 2, em nome de Jesus. E vamos pensar sobre... Então, segundo módulo, caráter. Terminamos a parte sobre identidade, entramos na parte de caráter. 1 Coríntios fala muito sobre caráter, sobre como viver agora em Jesus. Vamos pensar um pouco sobre essa cidade, essa igreja, e depois a gente pode entrar em capítulo 1 e ver o que Paulo tem a dizer para essa igreja. Então, Corinto é uma cidade que tem um porto, a entrada de Grécia. Deixa eu mostrar o mapa aqui, não sei se vai dar para ver bem aqui, mas aqui, essa parte aqui embaixo, tá focado aqui, né? É Corinto, aqui, essa parte bem aqui embaixo. Aqui em cima Atenas, depois Grécia, né? Aqui é a Itália, né? E nesse tempo que Paulo escreveu, os romanos tinham conquistado essa parte, né? Então, Corinto é dos romanos agora, e
essa cidade é uma cidade que tem muito dinheiro, como é essa entrada para essa parte da Grécia, é o porto, é onde todo mundo chega. Então você tem dinheiro, eles têm muitos negócios que estão acontecendo, eles têm muito dinheiro entrando na cidade, tem muitas culturas de pessoas diferentes que estão chegando na cidade, você tem muitas religiões diferentes, né? Porque como tem essas pessoas do mundo inteiro que estão indo, tem cada tipo de ídolo, de religião, tem o templo de Pafrodite, é isso? Não lembro se é isso. Epafrodite, não. Afrodite, né? A deusa de amor, né? De prazer. E, e nesse templo tinha 1000 prostitutas. É muito louco, né? Pensar nisso. E eles louvavam Deus com as prostitutas. Então as pessoas iam para a cidade para praticar religião, mas também para fazer essas coisas imorais. É uma cidade conhecida por imoralidade e todo mundo conhecia isso, todo mundo sabia disso, era a fama da cidade, todo mundo sabia que era um lugar cheio de imoralidade. Então, tem dinheiro, tem muitas culturas diferentes, tudo misturado, tem imoralidade em todo lugar, abertamente acontecendo, era uma coisa aceita, era uma coisa normal para eles nessa cidade. Então, é uma cidade muito difícil de fazer um ministério, porque todo mundo aceita todo tipo de pecado. É um lugar difícil de fazer um ministério, porque todo mundo vai para essa cidade pensando em fazer seus desejos, né? No prazer da carne, né? E fazendo essas coisas carnais. Então, é muito difícil pregar Jesus, que ensina que nós temos que morrer para a carne num lugar que todo mundo está celebrando esses coisas carnais, né? Essa imoralidade. Então, a situação está bem difícil para a igreja, está bem difícil para o evangelho, está bem difícil para o Paulo que está pregando, e é interessante que Deus ainda vai fazer uma obra, né? Tem pecado em todo lugar, tem pessoas egoístas, tem pessoas que só pensam na sua carne, e Deus ainda vai fazer uma obra. Então, a graça de Deus é incrível, né? Mas essa não é a primeira carta. Paulo plantou essa igreja, depois ele tem algumas cartas para esse, né? Nós sabemos que eles escreveram uma carta para ele, ele vai responder algumas perguntas sobre essa carta. Em capítulo 5, ele vai falar sobre uma carta que ele já mandou para eles antes, ele fala sobre a última carta que ele tinha mandado. Então, é uma conversa que está acontecendo entre Paulo e a igreja, porque ele plantou a igreja e agora ele está ajudando essa igreja, e depois vai ter outras cartas que ele vai mandar, né? Sabemos que tem 2 Coríntios, que seria pelo menos a terceira carta, talvez a quarta, porque muitas pessoas pensam que a carta severa que ele vai falar sobre isso em 2 Coríntios, não está falando sobre 1 Coríntios, mas sobre uma outra carta. Então, provavelmente tem pelo menos 4 cartas que ele escreveu para essa igreja, talvez mais, que ele não fala sobre, né? Mas nós temos essas duas, são as duas que a gente vai estudar, mas só para entender que existe toda essa conversa acontecendo. Só para entender um pouco, eu vou entrar no texto aqui quando ele plantou a igreja, mas eu só quero ver um pouco, só para entender um pouco o que está acontecendo. Paulo plantou a igreja em 51, o ano 51 depois de Cristo, mais ou menos, né? A gente não tem a data certa, mas é provavelmente perto de 51. Atos 18 fala sobre a plantação dessa igreja.
Depois ele vai para Éfeso, fica 3 anos lá, e essa carta provavelmente acontece quando ele está lá em Éfeso, quando ele está plantando a igreja lá, e eles mandaram uma mulher para dar notícias. Depois ele escreve 1 Coríntios, que seria a primeira carta que nós temos, né, em 54 ou 55. Provavelmente escreveu a primeira carta em 53, 54, que é a carta que a gente não tem, né? Depois ele manda Timóteo, ele tem uma visita difícil, depois tem a carta severa que ele fala, e ele saiu de Éfeso, foi encontrar com Tito em Macedônia, e depois disso ele escreve 2 Coríntios provavelmente em 56, e depois disso ele volta para visitar a terceira vez. Então é uma conversa que está sempre acontecendo, né? Eles estão sempre falando com Paulo, e Paulo sempre corrigindo, sempre falando com eles, mostrando como eles precisam viver. Então, vamos olhar em Atos para entender um pouco mais sobre a história. Atos 17, vamos começar com 17, 18 é a plantação da igreja, mas só para ter um pouco de contexto, vamos ver Atos 17. Em Atos 17, ele vai para Atenas, e em Atenas ele prega para essa cidade, e essa cidade é a cidade que tem todos os filósofos, as pessoas mais inteligentes, as pessoas que estudam mais, e é uma cidade bem conhecida por isso, né? Porque eles são os estudiosos, os filósofos, os que gostam de pensar. Paulo foi para lá, pregou, tem no final de capítulo 17, tem a pregação do Paulo, que é uma pregação, uma das melhores que já foi pregada. É incrível como o Paulo prega e mostra Jesus dentro do contexto deles, muito legal. Ele fala sobre Jesus, fala sobre vida eterna, ressurreição. Quando ele termina de falar sobre isso, em versículo 32, ele fala assim: quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: a esse respeito nós ouviremos outra vez. Então tem um grupo grande que ficou zombando, que não queria acreditar e achou ridículo ele falar sobre ressurreição. Tem um outro grupo que fala: não quero aceitar, mas eu posso ouvir outra vez. E depois em 34 ele fala: alguns homens juntaram-se a ele e creram. Alguns homens. Então tem muitos, parece que não queriam nada com a mensagem do Paulo, mas tem alguns que aceitaram. É interessante isso porque é o grupo mais inteligente, né? As pessoas que gostam de pensar são os filósofos. Paulo ensinou essa mensagem incrível, mas não foi suficiente. É por isso que em capítulo 1, capítulo 2 de 1 Coríntios, ele vai falar... É porque eu vou falar sobre os dois hoje, eu fiquei pensando sobre os dois e eu esqueci qual que é, mas eu acho que é capítulo 1, no final de capítulo 1. De 1 Coríntios, ele vai falar sobre essa mensagem e que não é na sabedoria humana, mas é Deus, no final de capítulo 1 mesmo. E ele vai mostrar que o poder de Deus, Cristo é a mensagem. E não importa as palavras bonitas que você usa para falar sobre Jesus, o poder existe em Jesus crucificado, e só isso. E é legal porque ele aprendeu isso depois de capítulo 17. Ele foi para Atenas, ele ensinou essa mensagem muito... com muita sabedoria, muito bem falado, mas não é o fato de falar bem que faz a mensagem ter poder.
Então ele fala, é Jesus crucificado. E depois disso que ele vai para Corinto, capítulo 18, e ele começou essa igreja em Corinto. Então é legal que ele aprendeu isso, né? Que Paulo teve esse tempo, foi para Atenas, descobriu que o poder não está na mensagem, na forma de pregar, mas o poder está em Jesus crucificado, e eu preciso focar nisso. Ele foi para Corinto, ele começou essa igreja, achou algumas pessoas para ajudar, e ele começou o ministério, principalmente com esse casal, Priscila e Áquila, e eles trabalham junto com ele, e eles trabalham mesmo, né, com a profissão de fazer as tendas, e também eles fazem o ministério juntos, eles moravam juntos e eles trabalham juntos. Então Paulo foi lá, ele começa a trabalhar para ganhar dinheiro, para cuidar das suas necessidades, e depois pregar na igreja não, né, no templo. Ele foi para o templo primeiro, e quando eles não receberam no templo, aí ele falou, então, agora versículo 6, que isso acontece em Atos 18. Ele foi para o templo, ele queria pregar, as pessoas não queriam aceitar a mensagem, então ele fala, amém. Então eu estou indo embora, eu vou para os gentios, eu vou falar com eles, porque vocês não querem receber. O que mais que eu posso fazer? E ele saiu mesmo, ele foi para os gentios e ele começou essa igreja. Versículo 9, vamos ler 9 e 10 de capítulo 18. Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão, não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nessa cidade. Eu gosto disso, tenho muita gente nessa cidade. Assim Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Então ele teve dificuldade no templo, Deus chamou ele para ir para os gentios, ele foi para os gentios, ele começa a pregar para os gentios, e Deus aparece para ele e ele fala, é isso mesmo. No final do versículo 8, fala que muitos criam e eram batizados. As pessoas estavam recebendo a mensagem, Deus fala para ele continuar, para não ter medo, que Deus vai fazer uma obra. Ele fala que tem muitas pessoas nessa cidade que precisam de Jesus, então ele precisa ser fiel e continuar pregando. Ele recebeu uma porta aberta. Ele podia ter ficado frustrado em Atenas com a dificuldade, ele podia ter ficado frustrado no templo quando não deu certo, mas ele continuou. Lembra que a gente falou em Romanos, perseverança, eu falei sobre isso, Romanos, perseverança, não lembro se eu falei. Perseverança, a gente tem que ter perseverança para Deus fazer a obra de crescimento em nossas vidas. Romanos 5:3. Versículo 11 aqui. Assim Paulo ficou ali durante 1 ano e meio ensinando-lhes a palavra de Deus. Ele ficou 1 ano e meio nessa igreja, que é uma igreja difícil, é uma igreja carnal. Eu gosto disso porque Paulo, em muitos momentos, ele fica pouco tempo. Em alguns lugares ele fica meses, outros lugares ele fica semanas. Éfeso foi o lugar que ele ficou mais tempo, que foi 3 anos, mas depois disso, 1 ano e meio pelo menos o que a gente tem registrado aqui, é o que ele ficou mais tempo. Ficou 1 ano e meio nessa igreja, ministrando, amando essas pessoas, cuidando, mesmo com todo o pecado na igreja. Ele não desistiu dessa igreja porque Deus chamou ele para fazer essa obra. Eu gosto da forma que Paulo faz o ministério. Eu estava conversando com minha esposa hoje sobre isso. Não existe uma forma, não existe uma receita que ele faz. É igual que Jesus fala em João 3, que é como o vento, que você não sabe de onde vem, para onde vai, mas você consegue ver que
que Deus está fazendo algo, né? Eu só consigo pensar sobre esse versículo em inglês, mas Deus está fazendo algo. Você não entende muito bem de onde veio, para onde está indo, mas você consegue ver que Deus está fazendo algo. Paulo não faz igual em todo lugar. Ele não tem um plano de implantação de igreja, Eu vou plantar essa igreja, então eu vou ficar 2 anos e depois eu vou colocar um pastor, eu vou treinar esse pastor. Ele não tem isso. Ele precisa ouvir de Deus. E como é importante a gente fazer isso? Muitas vezes, planejamento é bom. Nós precisamos de planejamento. Mas se a gente está tão planejado que a gente não consegue ouvir de Deus, nós temos um problema. A gente precisa, mais do que planejamento, a gente precisa ser sensível. Porque Deus tem um plano. Deus já fez um planejamento. Deus está fazendo algo. Então, mais importante do que planejar bem, eu preciso ser sensível para ouvir o que Deus quer fazer agora. Ele ficou 1 ano e meio nessa igreja difícil. E é legal também porque algumas igrejas que deram muito certo, ele ficou muito pouco tempo. E outras igrejas que tiveram muita dificuldade, ele ficou muito tempo. E é interessante isso porque não é o fato de ter mais tempo com Paulo que agora vai dar certo. Não é isso. O ministério não é algo que a gente pode falar, se você faz desse jeito, vai acontecer, vai ser perfeito. Não existe isso. Deus vai fazer diferente com cada pessoa, em cada lugar. Ele tem um plano, mas eu preciso depender dele. Então, o começo dessa igreja não foi talvez como ele ia pensar. Ele teve que ter perseverança, ele teve que continuar depois de Atenas, que foi difícil, ele teve que continuar depois que parecia que estava com a porta fechada, quando ele estava no templo, mas ele continuou porque Deus chamou ele, e por causa disso essa igreja existe e nós temos essas cartas. Ele tem paciência para lidar com as dificuldades da igreja e isso é muito bom. Nessa carta, a gente vai ver, como eu falei, muitas coisas difíceis, muitas coisas carnais. Parece para mim, a forma que eu dividi, você pode ver algumas divisões diferentes sobre essa carta. Eu vou falar porque que eu fiz do jeito que eu fiz. Eu fiz de capítulo 1, tem a entrada, a primeira parte, os primeiros 9 versículos de capítulo 1, que é a introdução, né? Mas depois disso, capítulo 1, versículo 10, até capítulo 6, versículo 20, parece para mim que Paulo está lidando com o que qual que é o nome dela? Chloe, não sei se é isso. O que ela tinha falado, né? Ela veio falar para ele sobre alguns problemas. Chloe, acho que é isso, versículo 11 que fala sobre ela, né? Ele fala: meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Chloe que há divisões entre vocês. Então parece aqui que ela tinha as pessoas da casa de Chloe, eles falaram para o Paulo sobre as coisas acontecendo na igreja, né? Eu não sei qual que é a palavra disso em português, mas a gente tem muitas palavras para isso em inglês. Tem as coisas que as crianças falam, né? Que fala a criança que fala para os pais sobre algo que alguém fez, a gente chama de tattletale. Não sei se existe essa palavra em português, mas não é uma coisa boa, né? Uma criança que fica falando para os pais tudo que alguém fez de errado, não vai ter muitos amigos, né? Então, as pessoas dessa casa fazem isso pro Paulo. Não sei se eles vão ter dificuldade depois, porque Paulo deu o nome, né? Eu não sei se eles vão
ter mais divisões depois disso, por causa disso que acontece. Mas parece que em capítulo 1 até capítulo 6 ele fala sobre as divisões. Desculpa, não as divisões, mas ele vai começar com as divisões, mas ele vai falar sobre as coisas que as pessoas dessa casa falaram para o Paulo. Então eles vieram até Paulo, falaram dos problemas com a igreja, e Paulo vai falar sobre essas coisas. Então, divisões é a primeira coisa, que são os primeiros 4 capítulos. Ele vai falar sobre divisões. Imoralidade sexual, capítulo 5. Ações judiciais, capítulo 6, a primeira parte de capítulo 6. E imoralidade, de novo, no final de capítulo 6. Então, ele vai falar sobre isso 2 vezes, mas na verdade ele vai continuar com esse assunto, mas ele mostra essa parte de não conseguir resolver os problemas no começo de capítulo 6. Então, divisão e imoralidade e ações judiciais indo para alguém que não é da igreja para resolver as coisas acontecendo dentro da igreja. Então ele vai falar sobre essas coisas nos primeiros 6 capítulos. Parece que são problemas que essas pessoas aqui da casa de Chloe levaram, né, mostrar. Eles foram para o Paulo mostrando esses problemas, e Paulo escreveu essa carta para falar sobre essas coisas primeiro. E depois, em capítulo 7, tem a segunda parte, que parece que ele vai falar em capítulo 7 sobre a carta que recebeu. Então parece para mim que ele está respondendo as perguntas da igreja, porque lembra que ele já tinha escrito uma carta, ele já escreveu uma carta antes. Então, se ele já escreveu para eles escreveram de volta e perguntaram sobre algo. Parece em capítulo 7 que eles fizeram uma pergunta sobre casamento, e ele vai responder isso. E depois eles perguntam sobre a comida, se eles podem comer coisas sacrificadas aos ídolos. Eles perguntam sobre... eu não sei se eles perguntam sobre todas essas coisas, mas parece que ele está respondendo as coisas da carta. Então, para mim, é o que parece, porque é por causa da forma que ele pula de um assunto para o outro. A gente vai falar sobre isso quando a gente está estudando. Então ele fala sobre casamento, sobre comida, a carne sacrificada aos ídolos. Ele fala sobre mulheres e a parte das mulheres na igreja. Ele fala sobre a ceia do Senhor. Ele fala sobre os dons espirituais, em capítulos 12 até 14, e capítulo 15 ele fala sobre a ressurreição, e capítulo 16 ele fala as últimas coisas antes de terminar a carta, coisas para a igreja. Então, são coisas que são problemas nessa igreja, tudo. Ele está lidando com problemas. Ele está resolvendo coisas que ele ouviu que estão acontecendo, ou dessas pessoas que falaram, ou da carta que ele recebeu, mas ele está lidando com problemas que ele sabe que existem na igreja. A carta toda, ele está mostrando quem são essas pessoas. Ele está mostrando o coração dessa igreja, que é muito interessante, porque é isso que nós precisamos ver. Existem muitas coisas que acontecem de errado nessa igreja, mas tudo está fluindo do coração que está errado. Esse é o começo de tudo. A pessoa carnal, a pessoa que quer satisfazer os desejos da carne, a pessoa que pensa mais em você mesmo e não está pensando em Jesus, vai produzir esses problemas na igreja. É a consequência de estar pensando em você, de estar em pecado. Eu estava pensando sobre isso hoje, vamos ver se vai fazer sentido.
essa carta de 1 Coríntios, todo o foco está no pecado, está nos problemas que existem nessa igreja por causa das pessoas egoístas, as pessoas que só pensam em vocês. Então, as divisões, porque eles querem comparar quem é melhor, quem é pior, a imoralidade sexual, porque eu quero satisfazer os desejos da minha carne, ações judiciais, porque eu quero alguém para decidir as coisas para me ajudar. Eles não querem morrer e perder alguma coisa, então eles têm que levar para o corte, para o governo, para alguém, um juiz decidir as coisas. E sobre o casamento, né, eles não querem... eles querem saber qual que é o limite, o que é... o que pode acontecer, o que não pode. Eles querem saber sobre a carne, ou se eles podem comer a carne. Eles querem tudo para eles. Eles não querem pensar no irmão mais fraco, eles querem satisfazer os desejos da carne. As mulheres que querem fazer tudo, não querem saber como é para fazer, como é para agir na igreja, mas querem fazer tudo o que querem fazer na hora que querem fazer. A ceia do Senhor, que é triste, que eles estão juntos para celebrar algo espiritual e eles estão pensando em comer mais. Então tem pessoas comendo, outras pessoas não comendo. Os ricos têm até comida demais e os pobres não estão nem comendo. Eles ficam com fome. Na ceia do Senhor não tem espaço para todos. É muito triste, é muito pecado. Os dons espirituais, eles não estão usando para fortalecer todo o corpo, mas para mostrar quem é mais espiritual. Então, eu vou mostrar com meus dons que eu sou espiritual, ao invés de usar meus dons para abençoar o corpo. É sempre para glorificar a pessoa e não para glorificar Jesus. Então, tudo que está acontecendo nessa igreja está acontecendo de uma forma carnal. E Paulo vai mostrar isso. A igreja tem um problema, não são só os problemas que ele vai mostrar, mas o problema principal é o coração. É o desejo de fazer o que eu quero fazer, ao invés de pensar nas pessoas e pensar em Jesus. É interessante se a gente comparar 1 Coríntios com 2 Coríntios. 2 Coríntios, o foco do livro é Paulo. O foco do livro é o ministério, mas o ministério focado na forma que Paulo faz o ministério, que é interessante porque em 2 Coríntios é depois que aconteceu muitas coisas difíceis na vida do Paulo e eles ficam pensando o que está acontecendo com Paulo, que ele está sofrendo tanto. Ele foi preso, quase morreu, bateram nele, quase mataram Paulo e ele ficou preso. E eles querem saber, Paulo, se Deus está com você, por que você está sofrendo tanto? Entrou pessoas na igreja e falaram para os coríntios o que está acontecendo. Se Paulo está sofrendo tanto, ele não deve ser apóstolo de verdade. E a igreja começa a questionar se ele é realmente um apóstolo. Que em 2 Coríntios ele começa a mostrar: o fato de eu sofrer, na verdade, é a prova que eu sou um apóstolo. A igreja em 1 Coríntios só pensa em satisfazer os desejos da carne. Então vai ser corrigido a carta toda. Paulo, em 2 Coríntios, vai mostrar a vida dele e mostrar que o sofrimento, o fato dele abrir mão dos desejos dele e sofrer para ajudar a igreja, mostra que ele tem o coração de Jesus. Então, comparando 1 Coríntios com 2 Coríntios, é muito incrível, porque a gente pode ver o coração de Jesus e o caráter que Deus quer produzir em nós, que é morrer para a carne, viver para Jesus e viver para as pessoas, servindo e amando as pessoas, abrindo mão dos meus desejos para abençoar o corpo. Esse é o foco do Evangelho.
eu recebi salvação. Jesus morreu e agora eu tenho vida. Agora essa vida que eu tenho, eu preciso amar Jesus e eu preciso amar as pessoas. Esse é o Evangelho. Então a gente pode ver isso se comparamos 1 Coríntios com 2 Coríntios. Então tem muita coisa que a gente vai ver aqui nesse capítulo, ou nesse livro, nesses dois livros, na verdade. Essas duas cartas que Paulo escreveu para essa igreja. E eu estou empolgado para ver, mas também vai ser um pouco difícil. Então, essa foi a introdução. Espero que fez sentido, espero que ajudou a gente. Vamos continuar, porque a gente precisa ver o que Paulo fala, né? Paulo tem muita coisa para falar, então vamos ver 1 Coríntios agora. Amém? Deus abençoe, até mais.